Inútil, a gente somos inútil. Olha, inútil, a gente somos inútil. O que o professor está, né, cantando aqui, né? O professor está doido, né? Tá cantando a abertura do capítulo de vocês, né? O traje a rigor, sucesso dos anos 80. A gente somos inútil, né? E antes que alguém fale, a gente somos, vamos lembrar da silepse de gênero, silepse de número, silepse de pessoa. Isso se chama concordância ideológica. Concorda-se com a ideia. A gente tem a ideia do nós, aí ele usou o somos. E nós vamos falar hoje sobre concordância verbal, né? Olha que quadro lindo, maravilhoso vocês têm aqui. Professor, pelo amor de Deus, por que o professor... E ó, prestem atenção e anotem. Por que o professor fez isso aqui? Vocês já viram aqui que está parte 1, né? Concordância verbal, parte 1. Assim como o capítulo 7, perdi o capítulo anterior. Assim como o capítulo 7, que foi concordância nominal que eu dividi, eu também dividi esse por quê? Porque é muita coisa, é muito detalhe, tem muita especificação, e se eu fosse falar para vocês tudo hoje, não ia ficar bom, né? Por isso eu coloquei aqui, nós vamos ver caso a caso. O capítulo de vocês vai além da 9, viu? Página 2 a 9 é que nós vamos ver na aula de hoje. Tanto vocês viram que eu nem coloquei aqui a atividade de sala e proposta. Tá vendo? Coloquei eu agora com você. Olha que professor bonzinho, né? Por quê? Porque vocês não vão terminar de ver o capítulo hoje. E eu quero que vocês façam as atividades de sala e as propostas só após terem terminado o capítulo, que aí eu já vou ter explicado tudo, certo? Então hoje nós temos a parte 1, e é só a parte 1, é isso aqui tudinho. Mas vocês vão ver como está bem tranquilo, os exemplos estão bem colocados e vocês vão entender. O que é concordância verbal? Primeiro vamos lembrar o que é concordância. Concordância é a relação das palavras com seu gênero e seu número. Concordância nominal, substantivos e adjetivos. Nós tivemos concordância de gênero e número, masculino, feminino, singular e plural, né? Vocês viram lá. Quando o adjetivo o substantivo vem antes, quando vem depois, substantivo composto, adjetivo composto, lembra? Porque que cor não vai para o plural? Azul marinho, azul celeste é exceção, e surdo mudo não vai para o plural nunca. Essas coisas. O verbo é diferente, o verbo não tem gênero, vocês sabem. O verbo não tem gênero masculino e feminino. O verbo ele tem número, singular e plural, e pessoa, primeira, segunda e terceira pessoa do singular e do plural. Eu, tu, ele, nós, vós, eles. E é essa concordância que nós vamos ver hoje. Quando é que o verbo vai para o plural, quando ele vai para o singular e com que pessoa ele tem que concordar na frase. Primeira, segunda ou terceira. Certinho? Isso tudo, por isso que eu coloquei os exemplos aqui. São situações diferenciadas, né? Detalhes que às vezes, né, a gente fica um tantinho quanto perdido. Eu entendo vocês, é muita coisa. Eu não me perco mais, porque depois de tanto tempo, né, dando aula e a prática, mas é uma coisa, por exemplo, se vocês precisam para agora ou para alguma prova específica, tem que sentar, voltar, ver os detalhes para não esquecer, né, reativar a memória. Bom, primeira regra é a regra geral. Tranquila? Essa regra geral diz o quê? Que o verbo, lembra que nós estamos falando de verbo aqui, o verbo concorda em número, singular e plural, e pessoa, primeira, segunda, terceira, com o sujeito. Sujeito, predicado. Predicado começa no verbo, então o verbo vai concordar com o sujeito, com os núcleos desse sujeito, que são os substantivos. Então, olha só, se é a primeira pessoa, verbo na primeira pessoa, singular. Segunda pessoa singular, tu ou vós. Terceira pessoa, pode ser ele, ela ou um substantivo.
Verbo na terceira pessoa, singular. E quando eu tenho dois núcleos, ó, a pena e a tinta, verbo no plural, são dois. Nós falamos concordando. Agora, por que o professor colocou esse exemplo aqui? É a última regra. Quando o sujeito composto, que é aí que, né? Porque se o sujeito é simples, tanto faz você ter ele antes ou depois, o verbo vai concordar com o sujeito. Plural, plural, singular, singular. Agora aqui nós temos o sujeito composto, e ele está depois do verbo. A inversão da ordem. Aí vocês podem usar tanto a terceira pessoa, do singular, falou a mãe e o pai. Se fosse a pena e a tinta, corria a pena e a tinta. Quanto vocês podem usar a terceira do plural. Falaram a mãe e o pai. Somente quando o sujeito está após. Aí no livro de vocês, na palavra bonita, né? Quando o sujeito está posposto, né? E você pode usar um ou outro. Concordância pode usar a terceira pessoa, do singular ou do plural. Com sujeitos compostos, vamos lembrar, né? E obviamente quando esse sujeito composto também tiver núcleo singular, né, gente? Vamos que está lá assim, os alunos e professores, está tudo no plural. Aí você não vai ter dúvida, né? Você não vai colocar lá, né? Foi os alunos e professores. Só se o aluno e o professor. Aí você pode usar. Foram o aluno e o professor, ou foi o aluno e o professor. Certo? Expressão partitiva. Vai dar um rolo isso aqui, né? Mas tranquilo. É fácil, você pode usar um ou outro. A maior parte, a maioria, grande parte de. O que é isso? Quando você tem uma expressão partitiva, que é esse que, né, divide, a maior parte da população, a maioria da população, grande parte das pessoas. O que você tem aí? Você pode usar o verbo no singular ou no plural. Principalmente se após essa expressão você tiver uma expressão plural. A maioria das pessoas, tranquilo. Você pode usar um ou outro, né? A maioria. Agora, professor, se for uma expressão singular, a maior parte da cidade, a mesma coisa. Você pode usar a maior parte da cidade adotou. Ou a maior parte da cidade adotaram, tanto faz um como o outro, os dois vão estar corretos. Quantidade aproximada. Quantidade, ó, que já é diferente desse. Expressão partitiva não tem quantidade. Maior parte, grande parte, a maioria, aproximadamente, né? Quando você tem uma quantidade específica, aí muda um pouquinho. Quando você tem uma quantidade, cerca de 20, mais de 30, aproximadamente 50 pessoas, você vai ter o quê? Quando você tem essa expressão, colocar cerca de 20 pessoas, faltaram. Mais de 20 pessoas, faltaram. Agora, quando a expressão é mais de um diretor, mais de um ministro, faltou a reunião. Faltou por quê? Porque mais de um. Quando você tem essa expressão mais de um, qualquer coisa, mais de um, você vai concordar no singular, certo? Que é um. Agora, quando o número for além, 20, 30, 50, 10, aí você vai usar o plural, com expressões que expressam uma quantidade aproximada. Nome próprio de plural. Esse aqui é uma beleza, né? O povo esquece que é uma tristeza. Nome próprio. Substantivos próprios. Nomes de lugares, cidades, estados, países, bairros, enfim. Aqui são duas regrinhas. Vocês viram que eu coloquei aqui. Minas Gerais, Buenos Aires. O nome das cidades. Aqui embaixo eu coloquei os Estados Unidos, as Ilhas Caimão.
Aqui não tem artigo e aqui tem. Tá vendo? Vou até sublinhar para vocês, ó, os e as. Quando eu não tenho artigo, o verbo tem que ficar no singular. Apesar de aí no livro de vocês verem que há algum uso dos Estados Unidos, mas a regra ainda é clara. Né? A regra é clara. O que a regra diz? Sem artigo, sem determinante, verbo no singular. Minas Gerais foi, fez, participou. Com artigo, os Estados Unidos, as Minas Gerais, as Ilhas Caimã, verbo no plural. São, fizeram, participaram. A mesma coisa vale para nome de livro. Tem nome de livro que vem assim: Memórias Póstumas de Brás Cubas, Memórias de um Sargento de Milícias. Aí, alguns textos, alguém vai pôr um artigo antes. As Memórias Póstumas de Brás Cubas, as Memórias de um Sargento de Milícias. Nesse caso, segue a mesma regra. Memórias de um Sargento de Milícias foi um livro do romantismo brasileiro. As Memórias do Sargento de Milícias foram um livro do romantismo brasileiro, certo? Ah, professor, mas tem mais uma coisa. E quando o nome do livro já tem artigo? Os Sertões, Os Lusíadas. O nome do livro já tem. As Meninas. Já tem o artigo. Não é que você colocou, já é o nome do livro. O que você faz então? Olha aqui, ó. Se o nome do livro já for plural, com os e com as, você pode usar tanto um como o outro. Os Lusíadas é uma obra importante na literatura portuguesa. Os Lusíadas são uma obra importante na literatura portuguesa. Esquisito, mas correto, tá? Se o nome do livro já for no plural, você vai usar o verbo tanto no plural quanto no singular. Vai ficar a sua escolha, certo? Agora, isso porque o nome já tem, ó, tá aqui. Em outros casos, segue a regra. Sem artigo, singular. Com artigo, no plural. Sujeito que? Isso daqui é importantíssimo, gente. Muito. Redação. Se o seu sujeito é que, eu até escrevi a expressão. Fui eu que, foi ele que, fomos nós que, foram eles que. Olha aqui. Você vai concordar com a pessoa. Fui eu que percebi. Fui eu que fiz. Fui eu que falei. Foi ele que percebeu. Foi ele que falou. Foi ele que participou. Fomos nós que percebemos. Fomos nós que falamos. Fomos nós que fizemos. E aí eu vou lá para frente agora, já para casar esses dois. Diferente do quem? Tá? Diferente do quem? O que você vai concordar com a pessoa. O verbo, ó, com a pessoa. Já o quem, ele tem uma diferença. Se você fala, fui eu quem fez, e não fui eu quem fiz. Quando o seu pronome é quem, a concordância se dá na terceira pessoa do singular, tá? Fui eu quem fez. Ah, professor, e se tiver fomos nós quem, vai ser que fomos nós quem fizemos? Também não, tá? Fomos nós quem fez, participou, terceira pessoa do singular, tá? Diferente aqui do que? O que você concorda com a pessoa. Lá no que você vai concordar com o pronome, terceira pessoa. Em alguns casos, licença poética, se você quiser dar ênfase à pessoa, és tu quem me animas? Até pode, mas em casos bem específicos, correto? Um dos que, essa expressão, uma das telas que mais sei, uma das pessoas que mais sei, um dos professores, um dos alunos, um dos livros que mais sei, o verbo, os dois. Quando é os dois é bom, porque qualquer um está certo, né?
Você pode usar a terceira pessoa do singular ou do plural. Um dos alunos que mais se destacou este ano, um dos alunos que mais se destacaram este ano. Agora, quando você tem uma, olha que foi, não é só uma das telas, foi um dos alunos, aí você concorda com um, aí não é mais genérico. Foi um dos alunos que mais se destacou, foi um dos livros que mais vendeu. Por quê? Porque você aí está concordando com um e com uma por conta do que está aqui antes. Predicativo, foi uma, virou praticamente um adjetivo. Então, seu verbo vai ficar somente no singular. Ele não pode mais ir para o plural quando a expressão está solta. Só uma das que mais se destacou, um dos que mais se destacaram. O que eu já falei, né? Aqui, que eu coloquei vários. Quantos, quantas, alguns, muitos de nós. Quais de nós, quantos de nós, alguns de nós, muitos de nós. O que você vai concordar? Você pode fazer duas concordâncias. Você pode concordar com a pessoa, nós, fizemos, falamos, participamos, ou pode concordar com o pronome, quais, quantos, muitos, que é a terceira pessoa do singular. Muitos de nós fez, ou muitos de nós fizemos. Quantos de nós participou, ou quantos de nós participamos? Aí vocês escolhem, né? Lembra da seleção lá? Você escolhe, né, o seu texto. Porcentagem, isso aqui também é uma briga, mas não tem briga nenhuma. Porcentagem é muito simples, você tem um número. Ponto. Você tem um número. Se é verbo do singular. Se é mais de 1, 2, 3, 4 até o infinito, verbo do plural. Como está aqui. Ah, professor, mas isso está escrito assim. 30% das pessoas. Porque aí você tem uma preposição, né? Das. Você pode concordar no plural, mas já é o 30. E se for 1% das pessoas? Aí você pode concordar com 1% das pessoas falou, ou 1% das pessoas falaram. Você pode concordar com das. Nesse caso do que você tem um singular, expressão plural. Agora, quando o número está no plural, aí não tem porquê, né? A concordância é no plural. E a última de hoje são os números fracionários. O que é número fracionário? Número fracionário. Meio, um terço, um quarto, um quinto, um sexto, um sétimo. Você vai concordar novamente, deixa eu riscar o 5, com o número. Um quarto pertence. 5 terços são ou pertencem. Então, você vai ter aí a concordância do verbo associada ao número. Se é 1, você vai ter singular. Se é mais de 1, 2, 3, 4, infinito, você vai ter o verbo do plural. Correto? Eu espero que tenha ficado claro para vocês. Não se esqueçam, guardem esse quadro, né? Vocês têm a tela aí, copiem os exemplos, que isso ajuda muito. E a atividade dessa semana para essa aula é só essa aqui, tá? Bonitinho, professor bonzinho para vocês. Tchau, tchau, até a próxima!